Olá, aqui professora Érica com um complemento sobre este livro A Cidadania Digital. Falei um pouco sobre ele em vídeo anterior, vou deixar o link na descrição. E eu venho aqui tratar especificamente de mais uma questão ecológica que o autor expressa aqui em sua argumentação. Eu fiquei bastante encantada com a maneira, com as possibilidades de trabalhar a questão ecológica em conjunto com as questões da comunicação digital. E é nesse sentido que eu gostaria de ler um trecho aqui do autor, quando ele fala sobre a compreensão do nosso planeta, da Terra, como um organismo vivo e interagente. Vejam que interessante. As mudanças climáticas, o buraco na camada de ozônio, os processos de desertificação e seca, a poluição e a destruição sistemática de florestas e das áreas com a maior concentração de biodiversidade exigem que mudemos radicalmente nosso curso. Essa mudança não tem a ver apenas com a redução do consumo, a conversão do fornecimento de energia a partir de fontes renováveis, pós-consumo, a economia circular, etc., mas com uma verdadeira revolução copernicana do pensamento. Então, lembram-se de quando na história Copérnico mudou todo o raciocínio da humanidade, quando esta deixa de pensar no planeta Terra como centro do universo e entende que é a Terra que dá a volta em torno do Sol. Então, o autor propõe que essa consideração da Terra, do planeta Terra como um organismo vivo, é uma nova revolução copernicana. E aí, se a gente dialogar com o que eu venho expressando aqui a partir das ideias do autor, Máximo de Felice, sobre a questão de questionar, de problematizar o antropocentrismo do ser humano. E essa relação que ele traça aqui tem a ver com a chamada teoria de Gaia, ou seja, Gaia, o planeta Terra, colocada aí como um ser vivo nessa interação entre humanos, objetos, plantas e outros seres, inclusive seres robóticos, né? Seres da comunicação cibernética. E tudo isso vai convergindo para o raciocínio do autor de que essas questões envolvem a necessidade de se pensar numa nova noção de cidadania. E é aqui que ele entra com a questão de que nós temos que repensar o que ele chama de uma concepção secular e racional do mundo, fundada nos princípios de liberdade, igualdade, fraternidade, ou seja, lá a partir da Revolução Francesa. Quem me conhece um pouco sabe que eu sou uma estudiosa da cultura francesa por meio da teoria da análise do discurso, que eu tenho até uma admiração pela cultura francesa. Então, vejam que interessante essa questão da gente ter que repensar esses próprios princípios que constituíram a nossa sociedade ocidental, a partir dessa teoria de Gaia, como o autor expressa aqui, e que tudo isso implicaria uma verdadeira revolução cultural. Vou localizar aqui mais um trecho, quando ele fala de que tudo aquilo que nós acreditamos é, na verdade, uma narrativa cultural. E a gente não acredita como narrativa, a gente entende o mundo da forma como nós o conhecemos como uma verdade e não como uma narrativa. Mas quando passamos a entender como uma narrativa, a gente percebe que outras narrativas são também possíveis. Então, o autor vai dizer o seguinte: o humanismo deve ser considerado como uma concepção particular, um produto e uma narrativa de uma específica cultura. E aí ele vai tratar dessa questão das conexões em redes, afinal a discussão aqui toda é pautada em torno da comunicação digital, das mídias digitais, da comunicação em rede, e vai expressar o seguinte, até aqui a partir de uma citação de outro autor,
ele vai expressar o seguinte: um dos principais insights da teoria dos sistemas tem sido a percepção de que a forma de rede é algo comum a todas as formas de vida. Então, vejam como aqui a gente tem um ponto central para essa discussão da teoria de Gaia, do homem não mais como centro do mundo, de quebrar, de romper como uma visão antropocêntrica, porque tudo está conectado em rede. Então a gente não tem mais um centro e outras coisas ao redor. Tudo é conectado, inclusive biologicamente, estrategicamente, politicamente, a discussão vai muito longe. Então, a grande sacada aqui é entender que, além de nos levar a pensar no mundo como uma questão assim mais inclusiva, né? Porque você inclui todos os tipos de seres, humanos, não humanos, máquinas, plantas, animais, seres vivos, mas não se trata, né? Aqui já faço um pouco uma interpretação minha, uma leitura, não se trata de reduzir o lugar do ser humano, e sim de ampliar, né? Integrar, porque esse planeta que a gente destrói, essa biodiversidade que nós, como seres humanos, usamos, nos apropriamos e prejudicamos, é parte do nosso próprio ser, uma vez que nós somos integrados, né? Então, assim, quando eu prejudico o outro, eu também sou prejudicada, e assim sucessivamente. Então, essa visão ecológica não é, na verdade, uma visão redutora em relação ao ser humano. Ela é uma visão ampliadora, e é muito importante ter isso em vista. Então, como eu disse no vídeo anterior, eu realmente recomendo a leitura deste livro, A Cidadania Digital, e me encanta a maneira como o autor, falando de comunicação digital, ele não trata isso tudo apenas como meras ferramentas, e sim como uma nova visão de mundo, que inclusive ele vai dizer aqui, né, que nos gera a necessidade de um novo léxico que inclui a voz das coisas do mundo. E já que estamos falando em ecologia aqui num sentido amplo, eu vou tocar também num argumento de uma colega linguista, a Luciana Salgado, que também trabalha com questões de comunicação, um texto inclusive dela que meus alunos vão ler, sobre a questão dos algoritmos, né? Ela vai apontando a questão de como nós precisamos levar em conta esses algoritmos nos processos de comunicação, e ela traz alguns olhares para coisas que nós convencionalmente não pensamos. Por exemplo, quais as metáforas que construímos para falar da comunicação não materializada? Nós falamos de nuvens. As coisas hoje não estão mais nos papéis, elas estão nas nuvens. E como a Luciana diz, a nuvem é uma metáfora fofinha. Fica parecendo que tudo é ecológico, que nós não estamos poluindo, que acabar com o papel significa um mundo necessariamente mais ecológico. E é assim? Será necessariamente? A gente tem máquinas, a gente tem data centers, a gente tem máquinas que poluem, que gastam energia para que esses dados sejam armazenados. Eles não estão aqui na nossa frente, eles não estão em papel, mas a energia continua sendo gasta. E aí a gente teria que mensurar isso com a colaboração da engenharia, de um conjunto aí de ciências atuando para que nós possamos entender melhor essa questão. Mas o ponto aqui é entender como as metáforas são construídas, por exemplo, a metáfora da nuvem, para que a gente entenda as coisas de uma forma suave, de uma forma fofinha, e não necessariamente é assim. Vejam quantas questões, né, que a discussão sobre o mundo digital vai suscitando.
Um prazer falar com vocês, até o próximo vídeo.